Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso Clube Criminal, seu podcast diário, acontecendo sempre ao meio-dia, de segunda a sexta-feira. E se você perdeu a gravação ao vivo, você pode ouvir o replay lá no Spotify. Se você está ouvindo no Spotify e quer acompanhar a gente ao vivo, vem pro Instagram, segue o nosso Instagram aqui, ou do Criminal na Prática, ou do Thiago Bunin, ou do João Ricardo Batista, que você vai ter sempre essa live aqui. No dia de hoje, nós estamos recebendo aqui o Dr. Fábio. Eu adoro o nome do Instagram dele, falei isso aqui um pouco antes, que é Beca Surrada. Esse livro assim, foi uma inspiração para mim no júri, né? O nome de um livro, que foi assim, muito bom quando eu li, me deu várias ideias do Tribunal do Júri. Eu gosto muito desse nome, acho muito legal. E hoje aqui com o Dr. Fábio está eu, Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 10 mil anos, o nosso grande professor, Thiago Bunin, o cara que ensina a todos nós todos os dias. E daqui a pouquinho, chegando por aí, João Ricardo Batista, o homem do júri, o homem do Tribunal do Júri. Rodrigo, por que que o João Ricardo ainda não entrou com vocês? Porque ele estava no plenário do Tribunal do Júri, ele está acabando de sair. Quando eu falo que o João faz júri até na Lua, não é brincadeira, não. Ontem ele fez um júri em Campo Grande, hoje ele fez um júri em Iviema, e assim vai. Mas enfim, vamos lá começar o nosso assunto. Quero receber aqui, vou passar a palavra para o Thiago e depois para o Dr. Fábio aí, para ele fazer as considerações iniciais. Valeu, pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Clube Criminal. Vocês que nos escutam ao vivo todos os dias aqui pelo Instagram, vocês sabem, Clube Criminal é o único podcast gravado todos os dias ao vivo e sem cortes, sempre ao meio-dia. E também para você que está escutando aí o nosso replay no Spotify, sabe que aqui no Spotify a gente tem mais de 100 episódios do Clube Criminal para você escutar, beleza? Esse que é um projeto do Movimento Criminal na Prática, formado por nós três. Rodrigo Alvarez, defensor há mais de 100 mil anos. João Ricardo Batista, o dono do plenário do Tribunal do Júri, que já fez júri do Oiapoque a Chuí até na Lua. E por mim, Thiago Bunin. Vou passar a palavra para o João Ricardo, que está aqui comigo, com a gente hoje novamente, né? Retomando os três depois de muito tempo, para o João falar com vocês e depois já passar a palavra para o Fábio, que eu acho muito legal. Eu quase não consigo chamar o Fábio de Fábio. Eu olho para o Fábio e me vem na mente, chama ele de Beca Surrada. Né? Vai lá, João. Vamos lá. Olha, deu tempo. Estou aqui... Sem áudio, João. Sem áudio. Alô, tá ouvindo? Tá com áudio, sim. Tô ouvindo, sim. Eu estou ouvindo um delay também de som. Alguém está com o microfone ligado? Se puder, sempre que... Mesmo que tiver com som, sempre que não estiver falando, desligar o som para não dar esse delay. Eu estou ouvindo um chiado aqui. Mas vamos lá. Galera, que bom que deu tempo. Acabei de sair de um plenário do júri aqui na cidade de Iviema. Resultado positivo para a defesa. Conseguimos o que pretendíamos. Tese sustentada e acolhida. E deu tempo para a gente estar aqui no Clube Criminal hoje para conversar com o Dr. Fábio, que eu também não me sinto à vontade de chamá-lo de Fábio. Eu gosto de chamá-lo de Beca Surrada, porque eu não estou nem com a minha beca aqui, já tirei a beca. Hoje eu olhei, eu estava no plenário, eu olhei para aquele detalhe de renda da minha beca, e a minha beca toda puída. E eu lembrei na hora do Dr. Fábio, eu falei assim, que nome mais condigno com esse momento? Beca Surrada. E só quem faz júri, do jeito que a gente faz um atrás do outro, sabe o privilégio que é ostentar aquela beca puída, aquela beca surrada, aquela beca suada, aquela beca que quantas vezes partilhou conosco das mais íntimas e viscerais emoções. E hoje eu tô aqui, ó, empolgadíssimo, saindo de um júri onde mais um ser humano foi salvo do punitivismo do Estado para receber Dr. Fábio, que é esse gigante da tribuna. Eu quero desde já falar para você que está ouvindo aqui. No Spotify, vai lá no Instagram e busca Beca Surrada. Você que está aqui ao vivo, clica nessa setinha e segue Beca Surrada. E agora, para o deleite e alegria de todos, está com a palavra Dr. Fábio, Beca Surrada. Esse cara que vai... Ó, escrevam, o encontro de hoje vai ser muito, muito satisfatório e empolgante. Gente, obrigado, olha, meus amigos, obrigado mesmo pelo convite, pela oportunidade de estar falando com todos vocês. Eu fico muito honrado mesmo de ouvir colegas que têm uma carreira tão proeminente no Tribunal do Júri. Vejo o João, acompanho todos os casos do João, tudo que o João posta, os casos, e como ele vive intensamente isso, e como ele vejo um empenho profundo na defesa das pessoas que hoje têm a honra de tê-lo por advogado. Sobre o Thiago também, acompanho muito do material que o Thiago põe, também é uma enorme referência.
de doutrina, de jurisprudência. E o Rodrigo, que é meu colega, defensor público, né? Também há 10 mil anos atrás já estou nessa. Daqui a pouco eu já estou quase na de 20 mil anos, Rodrigo. Já estou quase nessa toada. Eu acompanho o trabalho de vocês três, e vamos esquecer os doutores, que me chamem de Fábio, vamos esquecer esses doutores, nós somos todos parceiros, todos colegas e companheiros de luta, da mesma luta no Tribunal do Júri. Eu acompanho o perfil de todos vocês, e para mim assim, é uma enorme honra e satisfação estar participando mais uma vez do programa. De verdade, fico muito feliz mesmo de participar da live e poder aí um pouquinho tratar de um tema que para mim, além do Tribunal do Júri, virou um tema de grande estudo e grande, para mim é um tema fundamental, que é conhecer a história do Tribunal do Júri, a história dos casos do Tribunal do Júri e como é que isso foi moldando uma consciência ou não do Tribunal do Júri. Mas, pessoal, então, antes de partir para as palavras, agradeço muito mesmo pela oportunidade. Não sei se alguém quer colocar mais alguma coisa antes da gente partir para o nosso assunto. Pode seguir, Fábio, pode seguir. Bora lá. Legal. Meus amigos, por que eu resolvi tratar dos casos criminais célebres e o Tribunal do Júri? Porque sempre me pareceu fundamental que esses casos, alguns casos, ficam na memória das pessoas. Todo mundo conhece esses casos. Todo mundo consegue pensar sobre esses casos e é importante que todos nós que atuamos no Tribunal do Júri saibamos a história do que aconteceu. Para além disso, muito do nosso trabalho, e estou falando com 3 colegas aqui que atuam na advocacia, o Rodrigo na advocacia pública, mas todos nós atuamos na advocacia, sabemos que grande parte do nosso trabalho é alertar o jurado, no caso do Tribunal do Júri, sobre um possível erro judiciário e sobre por que erros judiciários acontecem. Porque é displicência, descaso, falta de leitura ou muitas vezes má fé que produzem condenações criminais eminentemente injustas. E acho que a gente precisa desse repertório, né? Conhecer isso, saber por que naquele caso houve um erro, por que naquele caso houve uma condenação injusta, o que foi feito de errado. E para começar, eu trouxe aqui um repertório de livros, vou tentar me resumir, me conter. Vou começar com o livro, que para mim, porque a live chama isso Casos Criminais Célebres, porque é o primeiro livro que eu tive contato, saiu uma nova edição, do professor René Arialdotti, Casos Criminais Célebres. Esse livro foi relançado ano passado, eu tinha uma edição antiga dele, e até comprei, o professor René faleceu, o professor René era professor de Direito Penal, uma grande referência, participou da elaboração da parte geral do Código Penal, da reforma de 1984, juntamente com o professor Miguel Reale Júnior, e tinha esse livro que era uma coluna no antigo boletim do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, em que ele retratava essas condenações, né? E ele traz diversos casos que entraram se tornaram notórios. Me chamou muito a atenção, o livro abre com a condenação, aliás, não sei se vocês já estiveram, se não estiveram, é um local muito interessante para a gente viajar. Ele começa com a condenação do Tiradentes, do Joaquim José da Silva Xavier, né? E eu tive em Ouro Preto há algum tempo, conhecendo a cidade, conhecendo lá, você tem um museu muito interessante na parte central da cidade, com um monumento, e também trouxe, me permitam pegar, tem um livro aqui que eu não peguei, muito interessante sobre esse caso, sobre a devassa da devassa, que é um livro do historiador inglês, sobre o processo do Tiradentes, dos Inconfidentes, chamava a devassa, não chamava o processo. Você fazia uma devassa. E esse livro, A Devassa da Devassa, faz, aprofundando o que o professor René trouxe, uma grande investigação sobre delação premiada, que foi usada na época, sobre pessoas que ficaram acobertadas e não foram efetivamente presas, sobre o papel de cada um e sobre uma possível participação do então governador de Minas Gerais no fato. Quer dizer, a gente está falando de delação premiada hoje como se fosse uma novidade,
E vamos nos lembrar que num processo de 1700 e alguma coisa, já tinha delação premiada funcionando como elemento de prova e liberando um dos culpados, diga-se de passagem. E chama atenção, no relato do livro do professor René, como eram executadas as penas. A sentença, né? Que você incluía a morte por enforcamento, a pena passava para os filhos do acusado, né? Passou ali até a terceira geração, filhos e netos. Havia destruição da casa dele, foi salgado ali o chão para ninguém não crescer mais nada naquele local, de modo que você tem uma noção muito grande de como funcionava esse direito penal ainda vinculado às ordenações filipinas. Nós ainda não tínhamos o Código Criminal do Império, né? Nem o de criminal, nem o de processo criminal, que só viriam lá nos anos de 1800. Então é muito interessante para se perceber como funcionava esse mundo das penas cruéis. E seguindo, diga. Deixa eu até fazer só uma pergunta. Você já usou isso aí no plenário, essa história? Já. Porque era bem legal para isso, né? Muito interessante para mostrar, né? Que na verdade, Rodrigo, você tem alguém. E todas essas histórias a gente vai tendo quase como que um repositório. E é muito engraçado que essas histórias surgem na hora que a gente está falando. Na hora que a gente está explicando um ponto, a gente lembra de um caso. Essa do Tiradentes, sim, sobre sobre as penas cruéis, sobre a questão da delação, sobre como a situação foi toda acobertada, né? E como a crueldade do direito penal mesmo, como a pena, eu usei, Rodrigo, no aspecto da pena, que a pena não podia, nunca pode passar da pessoa que foi condenada, né? Porque ali você tinha, a pena passava até a terceira geração. Então, eu cometo um crime, meus filhos, meus netos vão carregar essa culpa, né? Deixa eu dar meus 20 centavos aqui de contribuição. Falando em julgamento célebre e julgamento que e conversa com alguns dos jurados. Por exemplo, o Tiradentes. Olha que história interessante para você contar quando você é um jurado professor, um jurado que conhece essa história e as nuances dessa história. Tem um julgamento muito célebre, fazendo um parênteses aqui, tá? Pra gente não perder a linha de raciocínio. Imagina, que eu sempre cito, que é um julgamento onde tinha Barrabás e Jesus um do lado do outro. E a gente tem uma punição muito cruel e injusta, né? E algo que é muito comum. O jurado ele consegue lembrar dessa história, a gente consegue traçar um paralelismo, praticamente uma parábola entre a realidade e o relato bíblico, né? Então, é muito interessante isso, trazer histórias que conversem com os nossos clientes, com os nossos jurados. Eu acho importante mostrar para o pessoal que está escutando para a gente, dizer para o pessoal que está escutando para a gente, que a razão de se estudar e se conhecer casos célebres é justamente tornar isso mais uma ferramenta argumentativa no tribunal do júri. Porque esses casos célebres, por serem casos notórios, na maioria das vezes eles podem ser conhecidos dos jurados. Se não são conhecidos dos jurados, eles se tornaram célebres, porque naquele caso houve algo de muito importante que aconteceu e aquilo vira na sua gavetinha de argumentos para o tribunal do júri. Eu sempre falo isso com o João, né? A gente tem que ter uma gavetinha de argumentos. Ontem eu conversava com o João e falava, Thiago, tá cada vez, né, minha gaveta está cada vez mais composta de argumentos para o tribunal do júri. Né? Eu leio o processo e me preparo para o plenário com aquilo que eu já tenho pronto. E aí no plenário eu vou puxando aquela caixa de ferramentas na minha cabeça para trabalhar. E esses casos célebres são algo que fazem parte dessa caixa de ferramentas. Por isso que o Fábio está falando de tantos casos célebres. Para que isso? Né? É porque você, no momento de lazer, quer ler, e também pode ser por isso. Né? Mas acho que o principal é te trazer esse suporte de algumas histórias. Né? Todo mundo já ouviu alguém citar em plenário o caso dos irmãos Naves, que é um caso de erro judiciário, mas não é o único, são vários. Né? Então é para isso, é para trazer mais uma ferramenta argumentativa. Vai lá, Fábio. Isso aí. Desculpa, só para exemplificar, né? Hoje no Tribunal de Júri de hoje, eu usei um caso célebre. Eu citei aquele caso do Eloá Pinheiro. Lembra daquele caso, aquele homicídio e tal? E eu citei justamente para exemplificar a contrário senso, falar assim, ó, isso aqui é um homicídio. Isso aqui, nesse caso, teve uma tentativa. No nosso caso, não. Então, assim, eu estou só exemplificando de forma prática o que o Thiago acabou de dizer, né? Usar um caso célebre a favor da nossa argumentação. Seja para argumentar a contrário senso ou para mostrar um erro judiciário que está flagrante, né, que aconteceu e que não pode acontecer no nosso caso.
pessoal, muito legal ouvir as considerações de vocês. Há um exercício, né? Eu sou um jogador medíocre de xadrez, mas eu me divirto às vezes. E há um exercício de você observar as partidas antigas, né? Ou as partidas que já foram feitas, que é um exercício de reflexão muito bom. Você fala, olha, normalmente você faz isso, você estuda lá, você tem a abertura, olha, aqui foi usada a abertura tal, o meio-jogo foi assim, a finalização foi dessa forma. Isso a gente vai vendo, né? E é muito interessante. Eu tenho isso como, esse estudo, esse caso como isso. Você traz um repertório, o João foi muito feliz nessa palavra, você traz essa gavetinha, né? E o professor René, ele faz nesse livro, ele trata, eu comecei aqui com o Tiradentes, mas ele trata de diversos casos que são fundamentais. Ele começa com o Tiradentes, ele trata depois do jornal Última Hora, ele trata depois de um caso, de casos mais famosos dos irmãos Naves, da Cury, que ocorreu no Rio de Janeiro, trata do crime da Sacopã, que é um caso famoso, depois eu vou explicar ele um pouquinho melhor, trata ainda do processo do Dreyfus e trata ainda do caso da tentativa de homicídio do Carlos Lacerda, né? E do Dock Street, ele colocou nessa edição o caso do Dock Street. E nessa ordem, eu acho que seria interessante prosseguir cronologicamente, tratando de um outro caso que, para mim, é uma das grandes referências. E pouca gente conhece esse caso. Eu tenho certeza que todos que estão vocês três e todos que estão nos ouvindo, já se perguntaram, por que não tem pena de morte no Brasil? Isso é um absurdo. Por que não tem? Bom mesmo é nos Estados Unidos. O sujeito vai lá, comete um crime, e aí o Estado vai lá e pune. Eu ouvi isso várias vezes e fui procurar e descobri, né, que nós tivemos um caso muito famoso de um fazendeiro chamado Manuel da Mota Coqueiro, que foi acusado de um homicídio nos anos de 1800 e foi condenado à morte por enforcamento. E foi chamado de a Fera de Macabu. E foi condenado e executado. E chegou a pedir, na época você podia pedir a graça imperial, ainda estavam sobre o Brasil Império, ele chegou a pedir a graça imperial, o imperador não concedeu, ele foi executado. E depois, ele tinha uma fazenda e ele foi acusado de ter matado colonos dessa fazenda. E depois, surgiram diversas provas da inocência desse homem. O livro está aqui. Esse livro é fenomenal, chama A Fera de Macabu. É de um jornalista chamado Carlos Marque. Depois, já sabendo dessa conclusão, né, sobre esse fato, o imperador passou a conceder em graça a todos os condenados à pena de morte e informalmente aboliu a pena de morte no Brasil para os crimes comuns, a gente ainda tem para os crimes militares. Então, na verdade, a gente esquece, mas o último condenado à pena de morte no Brasil ou foi, de um modo errado, tivemos um inocente condenado por um crime que não cometeu. Toda vez que alguém esse mesmo, Rodrigo, toda vez que a gente cita isso para alguém, para algum jurado em alguma discussão, a pessoa tem uma reação de cair o queixo e se lembra talvez de por que essa pena foi abolida. Foi abolida informalmente, depois na República ela foi formalmente abolida. Vale pensar esses processos históricos, as coisas, a legislação, a positivação, tem uma razão de ser. Então você não tem pena de morte exatamente para que isso não aconteça, que esse tipo de erro não aconteça. Esse caso é muito triste de ler. Você lê o livro. Aliás, a maioria, gente, desses livros são casos pesados, você tem ali. Mas esse é muito interessante, porque você tem uma delimitação precisa de uma pessoa que foi enforcada por um crime que não cometeu. E por que isso fez com que nós não tivéssemos mais a pena de morte em solo brasileiro, né? Isso é muito interessante de saber, né? Várias coisas, as pessoas perdem essa informação de por que aconteceram dessa forma. Já havia uma intenção do imperador de acabar com a pena de morte. Portugal foi um dos primeiros países a acabar. Ele acabou não fazendo isso e o fez depois desse caso informalmente, né? Então é sempre, quando a gente ouve essa discussão, por que teve a pena de morte? É importante, esse livro talvez seja um bom manifesto para a gente ter uma ideia desse tipo de erro e de saber desse caso desse fazendeiro do Manuel Mota Coqueiro, que foi condenado injustamente
há até uma história, né, de que ele teria amaldiçoado a cidade quando morreu e a cidade não se desenvolveu mais, né? Entrou para o folclore do local. Mas é muito, muito interessante conhecer a história. É um interessantíssimo referencial. E, pessoal, não sei se alguém de vocês quiser, Rodrigo, João e Thiago, intervir. Vocês têm algum... Eu tô ouvindo aqui. Então, legal. E aí eu vou partir um pouquinho para um caso que é algo que eu acho que todo mundo que acompanha, todo mundo que atua no Tribunal do Júri precisa saber. Eu vou citar um livro, tem uma série também no Netflix, do John Grisham. Todo mundo conhece, ele é um escritor famoso de contos, né, de Tribunal do Júri, advocacia estadunidense. Ele tem vários livros, né? Muita gente às vezes olha com desdém, né? Fala, é uma literatura aí de baixo nível, é uma literatura que não é boa. Eu gosto dos livros dele. Fábio, pode falar. Até para temperar o que você está falando, né? Sabe um dos maiores fãs do John Grisham que eu já vi? O Auri Lopes Jr. O Auri vive postando, já leu vários, né? Então tem gente que fala que mas é uma literatura baixa, etc. Mas é algo muito legal. Segue aí. Tem essa coisa, né, de precisa ser um negócio erudito. Não, nada a ver. E o John Grisham faz essa dinâmica. E aí, eu vou citar esse livro que eu vou citar foi traduzido como O Inocente. Ele é importante por diversos fatores. Primeiro, ele não é um livro ficcional. Ele é de uma história real. O John Grisham falou, olha, eu estava lendo o obituário do New York Times e vi o falecimento desse senhor, o Ron Wilson, que foi um dos primeiros beneficiados pelo chamado Projeto Inocência. Que todo mundo, gente, se vocês não sabem, procurem. Projeto Inocência é uma iniciativa, tem até o Innocent Project, para falar o nome real. Ele é uma iniciativa de advogados estadunidenses que buscam reavaliar condenações antigas, em especial sobre o inocente. Ele busca, esse projeto, reavaliar condenações antigas com base em novas evidências, especialmente de DNA, especialmente de evidências técnicas. Então ele busca trazer e reavaliar essas condenações e conseguiu diversas exonerações, diversas libertações de pessoas, como nesse caso do inocente, em que o réu foi condenado por um estupro e por um homicídio, e foi condenado e houve e foi colhido lá material genético lá do verdadeiro criminoso. E, anos depois, houve uma pressão aí da polícia local para imputar o crime a esse acusado, Ron Wilson, que era um indivíduo que tinha problemas com álcool, que teve lá, começou a ter uma carreira como jogador de beisebol, mas não conseguiu ir muito adiante, e era aquele indivíduo que numa cidade pequena era tido como um indivíduo problemático. E se era o indivíduo problemático, certamente era ele o responsável. Bom, foi condenado, ele passou mais de 10 anos preso, 16 anos, se eu não estou enganado, até ser exonerado, porque foi feito o exame de DNA e o DNA no local do crime não era o dele. Isso abriu meus olhos para a questão do Projeto Inocência, e o Projeto Inocência tem vários estudos sobre quais são as razões, né, dessas condenações erradas. O que faz normalmente ter uma condenação errada? A principal é reconhecimento equivocado. Tanto que eles têm um manual de reconhecimento. Vocês vejam que essa discussão está, assim, anos-luz do que a gente está discutindo. A gente ainda tem dificuldade para falar se o 226 precisa ser cumprido, né? Então a gente acaba de ter essa questão. A gente tem dificuldade ainda desse artigo. Lá você tem um manual para que esse reconhecimento seja feito sem ser de forma indutiva. Então procurem sobre o Projeto Inocência. O livro de John Grisham traz o resultado e há também, para quem quiser, uma série na Netflix chamada Inocente, uma história real de crime e injustiça, que retrata esse caso.
Então ele é Isso mais importante... O Fábio, legal, isso é tão importante nos Estados Unidos que lá eles não chamam nem de regras, normas do reconhecimento, eles chamam de protocolo de reconhecimento de pessoas. Né? Isso é levado muito a sério. É um verdadeiro protocolo. Eu tenho até usado esses termos depois do overruling ali do STJ, da decisão do ministro Schietti, que depois foi seguido pela quinta turma também, para tentar, né, porque eu acho que essa palavra protocolo traz um ar de muito mais importância ao artigo 226. Tem agora, né, um projeto de reformulação do 226 feito por uma comissão que é composta por vários processualistas penais e também por pessoas da área da psicologia cognitiva, professora Lilian Stein, etc., professor Gustavo Noronha Ávila, que também é um cara do direito, mas que escreve muito sobre essa área do reconhecimento. E eu acho que a gente está caminhando para ter algo muito parecido com o que tem nos Estados Unidos, né? Precisava muito tempo no Brasil, para ter um protocolo de reconhecimento. É muito legal isso, só pegando um gancho para falar, porque eu acho muito interessante essa ideia do protocolo de reconhecimento. E o que o pessoal estava falando aqui, do Hurricane, que é aquela música do Bob Dylan, tal, também virou... Sim. Ela é muito boa para usar em plenário, ela é muito boa para usar em plenário. Você pegar a própria música, ler a música, você ver a história dele e contar como aconteceu a história dele, é muito, assim, muito conecta demais com o jurado, é muito legal mesmo. Depois vocês coloquem lá Hurricane e procura no Wikipedia sem problema nenhum e lê a historinha do Wikipedia que você vai entender como é que ela se encaixa em crime. Lívia, responder, né? Inocente, uma história real de crime e injustiça. E que é interessante, pessoal. Então, esses protocolos, o Thiago foi muito bem nessa manifestação. Eu me lembro quando eu comecei a atuar no júri, a gente trouxe essas regras de protocolo, né? Porque a maior parte... Eu já atuei num caso de júri em que levaram uma foto do suspeito no velório. O reconhecimento foi assim, cataram uma foto do suspeito e falaram, foi esse aqui que matou o seu parente que está enterrado? Nesse nível. Nesse nível. Então, é um horror, né? É um horror. E aí, a gente tem muitos problemas sobre essa questão do reconhecimento, sobre a questão de desrespeito à regra, as regras que nós precisamos estar qualificados para questionar, né? E citar, olha, isso não tem valor científico algum, isso não tem sentido algum. Então, a gente precisa ter esses conhecimentos. Eles são fundamentais, né? Fundamentais para que a gente possa trabalhar. Pessoal, seguindo aqui, eu separei alguns livros aqui, não sei se eu consigo mostrar para vocês. Deixei alguns aqui que eu já usei. Tem mais esses aqui que eu já citei. Mas vamos seguir. Há um livro que me parece fundamental para todo mundo que vai atuar no júri, não só pelo valor dos casos, como pelo seu registro e pela sua auxiliar a sua capacidade oratória, que é Os Grandes Processos do Júri, do Carlos Araújo Lima. Esse livro tem um diferencial que ele traz no bojo dos julgamentos a transcrição dos argumentos da acusação e da defesa. Ele faz com que eu tenha vários julgamentos, inclusive o caso do Gregório Fornato está aqui. E o que você observa? O que foi dito pela acusação e o que foi dito pela defesa, de cabo a rabo. Então você tem, para além de qualquer aula de oratória, e a aula de oratória é algo muito difícil, você tem toda a construção argumentativa de um julgamento. Então, o que foi dito? É como se alguém pegasse João, Rodrigo, Thiago, e gravasse um julgamento nosso, né? Gravasse um julgamento nosso, do começo ao fim, com tudo que a gente disse. E depois tivéssemos... Exatamente, são esses dois. Exatamente. São 2 volumes. Se alguém gravasse e trouxesse para a gente o que foi dito. E aqui a gente consegue ver os promotores e defensores colocando toda a sua oratória. Então, para além da parte histórica, você tem aí casos e ele faz com que a gente melhore muito na nossa capacidade do que dizer e do que não dizer. Né? Ele tem ali, o Carlos Araújo Lima fez esse trabalho. Existe também, só para que vocês entendam, existia ali no Rio de Janeiro, nos anos 50 e 60, um conjunto de advogados muito bons. Né? A gente conhece muito o Evandro Lins e Silva, que era dessa geração.
que é uma grande referência. O Alfredo Tranjan, do Beca Surrada, também era dessa geração. Nós temos o Carlos Araújo Lima, que também era um advogado famoso dessa geração. Nós temos ainda o Evaristo de Moraes pai no começo dessa geração, ele faleceu nos anos 60. E nós temos ainda o Romero Neto, que era um advogado também famoso, né? Muito famoso, aliás. Qual década que você estou aí, Fábio, mais ou menos? 50 e 60, ali do Rio de Janeiro. Fragoso também, né? Fragoso também. O Fragoso também. Fragoso. Também. Gigante. E, esses defensores pontuavam ali no tribunal do júri como... Acho que deu uma travadinha, estão me ouvindo? Agora voltou. Era uma época áurea do tribunal do júri, né? Aí aqui em São Paulo a gente tinha o professor Dano Delmanto, que é pai do Roberto Delmanto, que é autor do Código, que é muito famoso. E nós temos aqui... Então ele transcreve esses julgamentos de modo muito interessante, né? Esse livro traz aí julgamentos fundamentais, né? Eu também separei para a gente conversar um pouquinho sobre um que é um clássico. A minha edição tá... Não reparem, a minha edição já sofreu muito. Ela já veio assim, que é A Defesa Tem a Palavra, do Evandro, né? Que acho que todo mundo que vai atuar no Tribunal do Júri precisa ler esse livro e precisa também assistir o podcast Praia dos Ossos, né? Porque ouçam esse podcast Praia dos Ossos, que é uma retomada desse julgamento em que o Doc Street matou a Ângela Diniz. É uma retomada com uma visão mais contemporânea desse julgamento. Inclusive, há uma entrevista do próprio Doc Street nesse podcast. A edição tá um pouco melhor que a minha, do Thiago. A minha eu ainda tenho aquela capa protetora, né? Ó, é igual o seu, mas eu ainda tenho a capa protetora. A minha tá bonita. A minha sofreu aqui, ela veio e sofreu um pouquinho. E vale linkar, né? Porque esse caso, ele traz o quê? Um julgamento muito famoso e mais, com uma percepção da época que ele pegou, talvez ele tenha catapultado uma mudança sobre a tese da legítima defesa da honra, que não é a tese que foi usada pelo Evandro. Na verdade, no primeiro julgamento, houve uma condenação por excesso culposo nessa legítima defesa. E aí, no segundo momento, houve uma mudança, né, com o movimento das mulheres encampando de que aquilo não era, e não era mesmo, admissível. Então, vale fazer o contraponto com A Defesa Tem a Palavra, com o Praia dos Ossos. Eu já disse isso, já me perguntaram. Eu não concordo muito como o podcast retratou o Evandro. Eu acho que o Evandro foi retratado de um modo um pouco injusto, como se ele fosse ali um grande vilão. O Evandro atuou, e eu sempre tento contextualizar. Se nós que estamos aqui fôssemos advogados nos anos 70, nós daríamos os valores dessa época e traríamos argumentos que fossem suscetíveis de serem trabalhados nessa época. Todos nós. A gente não pode ter a ideia de que a gente é o auge da modernidade e que, portanto, nós estaremos fora do contexto que a gente vive, né? O Evandro fez uma defesa que os advogados ou defensores públicos fariam nessa época, né? Então, acho que é importante dizer... Aliás, vale lembrar que o Evandro, antes disso, fez uma defesa de uma mulher, a Zulmira Galvão Bueno, que matou o companheiro dela, que era advogado criminalista, o Stélio Galvão Bueno, por motivos de traição. Essa mulher foi defendida pelo Evandro lá nos anos 50, isso está nos grandes processos do júri, e foi absolvida, né? Para citar aí, porque vale a pena fazer esse contraponto, né? Mas fora esse ponto que eu achei que com o Evandro a série não fez justiça, de resto o podcast é muito interessante para a gente ter esse caso. E aí todo mundo conhece esse caso, né, do Doc Street, e é um caso que merece ser comentado, refletido e revisitado, né? E revisitado, porque a gente ainda tem, e me espanta isso ouvir, né, que em alguns casos ainda tem gente falando em legítima defesa da honra. Tivemos até uma decisão do Supremo sobre o assunto, né? Mas ele foi a pá de cal nessa tese para a maioria dos profissionais. Eu não conheço defensores e advogados que usem a legítima defesa da honra, eu não conheço.
Mas vale citar porque isso ficou na memória das pessoas. Eu acho que tem uma confusão, Fábio, nesse ponto, quando você sustenta, por exemplo, o privilégio. E você Sim. quer mostrar que uma traição, naquele caso, pode ser uma injusta provocação da vítima. E aí as pessoas confundem muito, e o meu grande medo quando saiu essa decisão do STF era essa, de as pessoas não deixarem mais que o privilégio fosse acolhido por essa tese. Né? E aí até mostrei em várias lives aqui que existe no Código de Processo Civil, no Código Civil, os deveres do casamento, entre eles a fidelidade. Quando você não cumpre a fidelidade no casamento, você, em tese, estaria cometendo um injusto. Então eu posso chamar isso de injusta provocação, porque eu tenho um injusto ali, e aí, enfim, discorre a tese, o que é diferente, né? Eu não estou falando, olha, tá certo que ele fez, ele está cobertado pela legítima defesa. E só um ponto bem rápido também. E eu discordo que não há legítima defesa da honra. Porque existe. Se eu estou usando ela, por exemplo, não no tribunal do júri, mas uma pessoa me ofendeu, me xingou de qualquer nome, eu vou lá e dou um tapa na cara Vai virar dela. polêmica, Rodrigo, vai virar polêmica. Mas é legítima defesa da honra. A pessoa me xingou, deu um tapa na cara dela, eu retribuí, se não ficou marca nada, com uma via de fato contra um crime de, sei lá, difamação, injúria, depende do que foi. Então, assim, só esses 2 pontos, mas vamos embora. Não, interessante, Rodrigo, 2 pontos que você citou. Eu queria esse ponto da legítima defesa da honra. Vale a pena dizer que existe. O problema é que o matar é uma reação totalmente moderada, né? A discussão é sobre, na verdade, a moderação da reação. Não que não exista o valor honra e que não possa ser defendido, né? É aquela coisa, alguém me ofende, eu vou lá e dou um tapa, você tem razão. Alguém inventa uma mentira, alguém inventa uma calúnia a meu respeito, você ali, você pode até ter. Isso é uma excelente discussão, tem toda a razão. E você tocou em outro ponto que é muito interessante. Essa ponderação que você fez sobre o privilégio, essa ponderação está lá nos comentários ao Código Penal do Nelson Hungria, quando ele e o Roberto Lira, que era promotor no começo do século, lá no Rio de Janeiro, é excelente promotor de justiça, uma grande referência para os promotores, o Roberto Lira, se vocês quiserem procurar, ele tem um livro chamado Penitências de um Penitenciarista, em que ele retrata ali uma reflexão sobre como o trabalho dele de promotor efetivamente ajudou alguma coisa, né? Muito interessante isso. E eles colocaram, porque antes, vamos lá, antes da parte de termos o Código Penal de 1940, nós tínhamos a chamada legítima defesa, não a legítima defesa da honra, a privação dos sentidos, né? E eles já trouxeram que essa questão poderia, quando muito, isso o Nelson Hungria fala no livro dele, quando muito, conceder uma redução de pena. E aí foi criado lá em 1940 o privilégio com a redação que tem hoje. E vale lembrar sempre, homicídio privilegiado é redutora de pena, mas não é trazer, inocentar ninguém, né? Então, é muito interessante, Rodrigo. Eu também não concordo com essa decisão, partilho da sua preocupação, porque eu começo assim, eu limito aqui, limito ali, e aí eu limito algo que é pleno. Essa limitação tem que vir para a sociedade, que não aceita mais esse tipo de tese. Se todos nós estamos aqui, começamos a atuar no Tribunal do Júri, começamos a perceber, a sociedade não aceita esse tipo de argumentação, mas todo mundo vai parar de usar. Muito mais uma mudança social do que quem está atuando na defesa. Seguindo, e para alguns casos mais interessantes aqui, que me parecem importantes que a gente cite. E aqui eu vou partir para um outro caso que tem uma série, uma produção na Netflix muito, muito boa, que é o caso da Elise Matsunaga, A História de um Crime. Esse caso da Elise é um caso também que entrou no radar de todo mundo, né? E essa série trouxe isso sobre se esse julgamento hoje, mostrando que essa moça sofreu ao longo do casamento, se o resultado não poderia ter sido diferente, né? É um caso que todo mundo ficou na cabeça em um momento que a gente está discutindo muito mais essa questão de violência à mulher, de todas essas formas de violência que ainda persistem, né? Então, esse caso é muito interessante para a gente discutir e refletir. Eu até não sei se vocês têm um contato, Rodrigo, mas o defensor dela, o doutor Luciano Santoro, eu recebi ele na Beca Surrada e ele passou uma boa entrevista, porque no meu modo de entender, eu disse isso a ele, foi uma aula de defesa criminal, com várias argumentações,
em um caso eminentemente midiático, em um caso difícil. Então é um nome que poderia trazer e ser recebido, e discute muito essa questão das mulheres, né? Da questão da violência, da agressividade, de um sentimento de posse, e mais, né? Discute algo que é muito interessante, né? Que é a Qual que é o nome dele, Fábio? Ele chama Luciano Santoro. E ele tá aqui no Instagram, Rodrigo. Já anotei aqui, vamos providenciar. Eu convidem ele, olha, eu gostei, assim, muito gentil, e trouxe, assim, e acho que ele trouxe uma percepção de uma defesa muito bem executada, né? Eu disse isso a ele, olha, foi muito boa a defesa, num caso muito complicado, com pressão, com mídia, com notícia, né? Então, muito interessante mesmo da gente trabalhar, né? Trabalhar essa questão, e acho que traz um repertório pra gente de dizer aquele caso que a mulher a mulher vítima de violência, vítima de agressividade num relacionamento. A gente nem falava isso em 2012, né? Quando foi o caso. Relacionamento tóxico. A gente começou. Esses conceitos foram aparecendo mais recentemente, né? Mas algo que, pra gente em plenário, né? Quando a gente vai se deparar, às vezes, com a mulher que exerce uma violência ali nesse tipo de contexto, é muito importante a gente trabalhar. Muito importante a gente citar. Só é importante dizer, Fábio, até porque vai ficar gravado, não é que isso não existia, né? Relacionamento tóxicos e etc. Ah, sim! E tal. Isso sempre existiu na nossa sociedade, a gente tem consciência, mas as luzes acesas, né, para esse que é um problema social, né, se fortaleceram com o fortalecimento do feminismo, que é algo que ainda está, né, em fortalecimento e, sem dúvida, algo que a gente sabe, todos nós aqui, os quatro, que é algo necessário. Né? Nós precisamos ser cada vez mais feministas, todos nós. Claro, até eu acho isso. Pontuar aqui, ela colocou uma reflexão interessante aqui, a Lorena, que é utilizar a defesa da honra para justificar um feminicídio, além de abusar do instituto, um abuso psicológico. Eu também concordo. Eu não acho que dá para você falar que, olha, a pessoa me traiu, a minha honra foi ferida e por isso eu matei, então eu estou com a razão. Não é esse o raciocínio. O raciocínio é: eu estava imbuído de um sentimento que me fez cometer algo que é realmente muito grave, e que esse sentimento que eu estava imbuído naquele momento é considerado pelo Código como um homicídio emocional. Então eu tenho como ir por essa linha teórica ali. Eu não estou justificando o fato, eu estou dizendo que, olha, matou e eu tenho uma justificativa para ter matado, e eu vou ser absolvido por isso. Mas apenas para você poder olhar para o Código, para aquela circunstância, que ela é muito clara, né? E aí, entrando no que o Fábio falou, que eu acho interessante, que no caso da Elise, né? Ela, por ser, por exemplo, uma garota de programa antes, isso vai ser levado lá para a condenação dela, né? E aí, beleza, isso aí tá tudo certo, isso aí tudo bem. O promotor falar dos antecedentes da ré, no caso, tá tudo bem. O que eu não posso é falar dos antecedentes da vítima. Então esse caso mostrou muito isso, né? Quando às vezes você olha para um plenário tribunal do júri e você pensa, cara, o defensor que está ali não pode falar mal do passado daquela vítima que está lá. Mas quando é o promotor, ele pode falar mal do passado do réu ou da ré. E aí é difícil, né? Acho que essa era a ideia. Pessoal, e esse caso é muito interessante, mas algo para a gente discutir e trabalhar. Eu queria tratar de um caso que não é brasileiro, que tem na Netflix, porque ele expõe, e todos esses casos que vocês estão conseguindo observar, que eles vêm linkados com teses, informações, e algo que a gente consiga trabalhar. Esse caso está na Netflix, é uma série, chama The Staircase. Vou até mostrar aqui, não sei se vocês conseguem ver. E por que... não sei se está aparecendo. E por que Por que esse caso é importante? Porque ele me parece o caso paradigmático do que seja uma dúvida razoável. Esse réu, o Michael Peterson, foi acusado de ter matado a esposa. Ele teria empurrado, eu não sei se vocês conhecem o caso, ele teria empurrado a esposa de cima de uma escada. A mulher teria caído, batido a cabeça e morreu em razão dessa queda. E ele diz, desde o primeiro momento, falou, olha, eu não empurrei ela. Nós havíamos os dois bebido e ela caiu dessa escada. E a série inteira, nós temos o julgamento, é um material, é muito bem produzida essa série, o material traz
como essa abordagem dessa questão. E a gente nunca tem, como a gente nos julgamentos não tem, né? A resposta definitiva. E ele o tempo inteiro alega isso, ela caiu, eu não joguei ela de cima. E o julgamento, todo fato é bem retratado. E você sempre fica na dúvida, fala, olha, foi ou não foi? E aqui, se eu termino qualquer julgamento com esse estado de dúvida, aquela pessoa tem que ser inocentada. E eu assisti, e vou dar um spoiler para vocês, que chama The Staircase. The Staircase, essa série. E assistam, pessoal, e aí vocês formem as suas conclusões. O que me chamou a atenção? Maíra chama The Staircase. Essa série. E o que me chamou a atenção nesse caso? Esse advogado, Michael, ele era escritor. Ele, no primeiro momento, faz uma ligação, chamando a polícia para socorrer. Começa a série com essa ligação. Essa aí. E essa série. E o que você tem sobre isso? Isso me formou a minha opinião. A série começa com a ligação dele para a polícia ir lá atender falando que a mulher caiu da escada porque ele não sabia até então que a mulher havia morrido. E o que me chamou a atenção nessa ligação? E é uma coisa muito subjetiva. Eu até quando assisti com a minha esposa até falei isso. Falei, olha, eu não consigo imaginar que alguém que tenha feito isso seja tão dissimulado para passar nessa ligação tamanho desespero. Você nota desespero na voz da pessoa. Olha, a pessoa tem que ser muito, muito cara de pau para conseguir fazer um negócio, retratar um desespero como ele passava. Mas é a típica série que vai nos trazer esse conceito de dúvida razoável. Você tem momentos que fala, foi ele, não foi ele. E vale assistir para a gente refratar e mais. Porque o julgamento precisa superar esse estado, né? Nós estamos falando muito hoje de quais são os estándares probatórios, né? O que uma prova precisa superar, né? Para ficar demonstrado que alguém praticou um crime. Qual é o mínimo que nós precisamos para isso? Então, essa série ela traz muito esse caso, que é real, traz muito essa situação, né? E ela é muito, mas muito interessante para você conseguir avaliar, né? Para você conseguir avaliar esse assunto, né? Poxa, como é que eu vou além, né, dessa dúvida razoável, do que seja uma dúvida razoável, né? E esse julgamento se prolongou. Tem aquele também que chama, acho que é Os Olhos que Condenam, né? Sim, essa dos Olhos que Condenam, eu ia comentar também, ela tem uma outra dinâmica também, muito mais uma dinâmica presente em diversos julgamentos, que é uma dinâmica de racismo, né, dos suspeitos, né, de você ter um reconhecimento mal feito, com uma atuação... Você tem duas coisas ali, reconhecimento mal feito e confissão feita sem outros elementos. Confissões feitas com pressão, com agressões policiais. E confissão, ela costuma... Isso é algo que eu falei e vou falar aqui para vocês, porque eu vou tratar do caso Evandro até daqui a pouco. Sempre desconfiem, gente, isso é uma lição histórica. Dessas confissões quando não tem prova nenhuma. Os colegas que estão aqui sabem disso. É aquela investigação assim, a polícia não tem nada, e o indivíduo confessa lá um crime bárbaro, um crime horroroso. Confessa. E aí a gente para e pensa, por que alguém que a polícia não tem prova nenhuma vai sentar num distrito policial e vai confessar um crime super grave? A troco de quê? Quem que confessaria isso? O João é advogado, o Thiago é advogado, o Rodrigo é defensor. Quantas vezes a gente tem a pessoa que a gente vai defender que quer contar pra gente uma história horrível, né? Quer nos contar essa história? Os colegas passam por isso. E a gente tem que insistir muito. Porque essa confissão, ela vem quando? Normalmente quando o indivíduo está emparedado. Que ele sabe, olha, não adianta, aqui eu vou ter que falar. Então essas confissões, e essa Olhos que Condenam tem isso,
traz essa situação dessas confissões estranhas. E eu vou aproveitar o link, Rodrigo, para tratar de um caso que eu estou terminando a leitura do livro. Vou mostrar aqui para vocês. Estou terminando a leitura do livro, assisti a série, que é o caso Evandro. Esse caso Evandro tem o livro, que eu estou lendo, o livro ainda não terminei, e tem uma série na Globoplay, feita pelo jornalista Ivan Mizanzuki. E eu, felizmente, tive contato com um dos acusados, até a gente vai tentar trabalhar para ele relatar a experiência dele. E o que acontece nesse caso, Evandro? Você teve uma criança que foi morta em Guaratuba, no Paraná, em 1992. E houve uma suspeita de que esse menino foi para a escola, ele chamava Evandro, e quando estava na escola, ia voltar para casa para pegar um minigame e sumiu, nunca mais foi visto. E ele sumiu, foi achado depois o corpo, e havia suspeita de que foi feito um ritual de magia negra com essa criança. Essa situação desse caso, houve depois a prisão de um pai de santo da cidade, filha do prefeito, mulher do prefeito, que teriam encomendado esse caso de magia negra, esse ritual, e eles teriam confessado. Quando eu assisti a série, tem o podcast também, aquilo me chamou muito a atenção, né? De por que, sem nenhuma prova da polícia, nenhum reconhecimento, nem nada, uma pessoa ia chegar voluntariamente numa delegacia de polícia e confessar que praticou um ritual de magia negra e matou uma criança. Por que alguém ia confessar isso? A troco de quê? E eu fiz um vídeo sobre esse caso, e fiz um vídeo sobre esse caso, postei na página, e um dos suspeitos, um dos condenados, na verdade, me procurou, falou até que quer relatar as experiências do caso, e relatou aquilo que a gente já sabia, que essas pessoas foram torturadas. Foram torturadas e agredidas. E por que confessa? Bom, você está sendo torturado, você assume qualquer coisa para sair daquele momento de sofrimento. E depois você vai tentar explicar. É a reação humana, natural de todo mundo. E daí a covardia que se faz ainda, a gente ainda vê essa bizarrice em tribunal do júri, de gente citar a confissão policial, ler para jurado como se fosse confissão verdadeira, e falar, lá na polícia ele não estava com o advogado, ele falou a verdade. Com uma completa distorção do que prevê o nosso Código de Processo Penal, o artigo 155, e enganando o jurado mesmo. Porque o jurado não sabe que a confissão precisa ser feita perante o juiz, com a presença do defensor, do promotor ou do advogado. Então, e a gente ainda tem, né? Isso é uma praga, né? Agora, recentemente, nós tivemos uma decisão do STJ vedando o uso desses elementos informativos. Porque a gente ainda tem juiz, promotor, que lê confissão da polícia como se verdade fosse. E mostra para jurado como se verdade fosse. Que nos dá uma agonia tremenda isso, né? Por causa desses casos. Esse caso, Evandro, é um caso paradigmático de 2 problemas. Não tinha audiência de custódia, então a polícia conseguiu pegar esses suspeitos e andar com eles por diversos lugares antes que eles fossem apresentados. Porque se tivéssemos, né, a audiência de custódia, isso não teria sido possível, essas pessoas teriam de ter sido apresentadas. Né? É um caso paradigmático. Por que precisa de uma audiência de custódia? Caso midiático, né? Quem assiste o podcast da série vai verificar que tem o secretário de Segurança Pública do Paraná falava que ia soltar eles no meio da praça. Os suspeitos foram chamados, o caso ficou conhecido como o caso das bruxas, e aí eles soltaram até os acusados um podcast chamado Os 7 Inocentes de Guaratuba, que eu achei podcast que reflete isso, esse caso com precisão, e o secretário de Segurança Pública dizia que ia soltar esse pessoal na praça pública para ser agredido. Então, é um caso que muito me comoveu. Eu estou estudando ele, acho que para a gente tirar essas lições, né? A gente até vai fazer, não sei se posso, Rodrigo, até vou fazer uma propagandinha da página, vamos ouvir na página
um dos suspeitos, eu vou anunciar isso lá. Depois, se vocês quiserem ouvir também, eu passo o contato, porque eu acho importante a gente abrir espaço para que eles contem esses casos, né? Por que que isso, tortura, agressão, isso não leva a lugar nenhum, só leva a... Aí, quem fez isso conseguiu duas coisas, prendeu 7 pessoas inocentes e liberou o verdadeiro assassino. Né? Conseguiu essas duas proezas, né? Então, esse caso é um caso comovente. Se puderem, pessoal, assistam, leiam o livro e assistam O Caso Evandro. Esse caso que eu queria muito falar. Eu tava procurando aqui, tem uma série que chama O Trio de West Memphis, eu não lembro exatamente o nome da série, tô procurando aqui pra ver se eu acho. Você conhece essa, Fábio, ou não? Essa não, Rodrigo, do que ela... É um documentário da HBO, acho que esse aqui, ó. Na verdade é esses 3 aqui, ó. Tá. E é muito próximo do que você está contando, porque ele funciona assim, na cidade, uma criança, acho que são uma ou mais crianças, morreram com rituais de magia negra. E a HBO, ela chega no momento, não era HBO ainda, né, era uma gravação caseira, mas assim, o documentário é todo real. Eles chegam no momento em que está acontecendo tudo. E eles começam a filmar, conversar com testemunhas, e começam a fazer um documentário em tempo real. E aí eles apontam esses 3 meninos porque eles são vestidos de preto, eles seriam, tipo, pessoas que cometeriam magia negra. E aí eles começam a acusar esses meninos, e aí vai, né? História de injustiça, eles são presos. E a série terminou em 2000 e pouco, porque foi só em 2000 e pouco que conseguiu ter o desfecho do caso, não vou contar qual é, mas envolveu artista, ficou bem famoso nos Estados Unidos, é uma série muito legal, porque eles conseguiram pegar, não é um documentário criado depois, os caras conseguiram pegar um caso extremamente foda desde o começo. Acho que é os 3 de Memphis. Eu vou procurar o nome certinho aqui, daí eu passo até o final da live. Mas assim, é muito legal assistir, porque você começa a ver as pessoas mudando de opinião, igual você falou. O pai da menina, o pai do não sei quem, o cara vai e volta, fala, foi eles, depois fala, não foi eles. É muito legal. Essa The Staircase tem essa dinâmica também, foi quase tudo filmado. Então ela foi sendo filmada ao longo do tempo. Então dá uma produção de você estar vivendo a realidade do caso, né? Vou tratar com vocês ainda também. Pessoal, vocês me avisem a questão de tempo. Se eu estou excedendo, porque eu separei aqui muita coisa. Vocês me avisem se eu estou excedendo o tempo. Eu tentei separar tudo que eu achava que era importante. Ainda não deu para separar tudo, mas eu trouxe aqui o que eu achava mais importante. Tem também um material muito interessante, que vale a pena ser lido, que é do jornalista Rogério Pagnan, sobre o caso dos Nardoni. O pior dos crimes. E esse jornalista apura, né, essa questão do caso dos Nardoni, pega os julgamentos todos, né? Esse caso me chama a atenção, né, me chamou a atenção, sempre por me parecer, né, eu não vivi os bastidores, mas que houve uma insistência, a meu ver, equivocada em uma negativa de autoria. Esse caso sempre me deu essa sensação. Não sei qual é a sensação de vocês, porque me parece que havia ali era muito pouco crível a tese da invasão do apartamento, e parece que não havia um elemento, e houve uma insistência em uma tese de se negar a autoria. Me parece muito claro, é um direito de quem vai ser julgado. Não sei até onde foi essa orientação, mas essa questão, me parece importante trazer esse caso dos Nardoni sobre essa necessidade de uma dinâmica de conversar com o cliente sobre essa questão, né? De insistir talvez em uma negativa que me parecia, e lendo o livro isso ficou muito claro, fadada a um insucesso, né? Eu não os defenderia dizendo que não foram eles. Eu até defenderia eles sem problema algum, mas dizendo que não foram eles. E acho que faltou, né, com todo respeito ao profissional, porque também você não pode obrigar a pessoa a confessar se ela não quer um direito dela, mas me pareceu que foi algo que claramente sabíamos que o resultado seria esse. Lendo o livro me parece mais claro ainda. Então houve ali uma insistência numa tese, e talvez ele seja o caso para a gente pensar, olha, como é que eu trabalho com uma tese? Como é que eu vejo essa tese? Como é que eu coloco para a pessoa essa tese? Né? Como é que eu faço essa abordagem? E isso não é, longe de mim, querer uma crítica ao profissional que atua na defesa, que é um advogado muito qualificado aqui em São Paulo, faz parte do IBCCRI, é um excelente profissional.
Ele fez o que os clientes queriam. A grande questão é avaliar se na nossa vida profissional a gente deve assumir uma defesa criminal nesses termos, né? Essa talvez seja a maior reflexão sobre esse caso, né, que a gente tem de trabalhar, de pensar, né? Eu até vou fazer uma tem uma sugestão, pessoal. Desculpa. Não, o pessoal tá pedindo muito aqui, Fábio. Eu vou até fazer uma sugestão. Já que você falou que tem um monte de livro aí, você acha que dá pra gente fazer uma parte 2 da live? A gente faz live 1, live 2. Opa, dá e sim, aí o pessoal, sim. o pessoal que tá pedindo tem que se comprometer aí, bater um print, compartilhar essa live e colocar parte 2 em breve. Parte 2 em breve, vai ficar legal. Eu, inclusive, fui buscar lá eu fui buscar indicações de livro também ali, fui pegar. Tem um livro que eu gosto muito, Fábio, não é de plenário, mas eu acho muito legal. Thiago Até na minha travada? recepção do escritório eu achei que tinha sido eu. Eu também sempre acho que sou eu. Quando Travou? Deu uma travadinha. Voltou? Voltou. Se não travar, não é o Thiago, né, velho? Cara, e minha internet tá bombando aqui. A gente tá vendo, Thiago. Estão percebendo, tá bombando com tudo aqui. Mas, o Rodrigo, nesse ponto que o Fábio estava falando, eu queria só dar uma pequena contribuição prática, tá? Eu sempre digo para os advogados que estão comigo e até mesmo para o cliente, não sustentemos o insustentável, tá? Eu já vi o João fazer isso. O insustentável, ele não tem êxito. Diga, Rodrigo. Não, eu falei, eu já vi você fazer isso. Você falar pro seu cliente, olha, isso aí eu não vou sustentar, você tá indo muito para fora do que tem que ir. E a gente, né, João, fica com medo. Imagina vocês, você que está na advocacia particular, o cara fala, mas te contratei e você não está acreditando em mim? Fala, não é isso. É que o que você está falando não dá, né? É esse feeling, né, de ser sincero. E falar, olha, se você não está se sentindo confortável, fala, olha, eu não vou. Né? Não é uma questão só de contratação. Fala, isso que está sendo dito não dá, né? Eu acho essa dinâmica da gente conversar com quem a gente está defendendo e dizer isso sinceramente é fundamental, né? Acho isso aí muito importante, né, João? Sim, claro. Inclusive, assim, ó, uma coisa que o advogado esquece, às vezes, é que ele vai fazer mais de um júri dentro daquele mesmo sorteio. Para defensor público, mais ainda. Pô, essa semana eu fiz 2 júris essa semana. Então, pô, você vem com uma tese sem pé nem cabeça, que não tem laço na verdade, que realmente não vai passar. E no outro dia você tem um júri ali, ó, que tem uma tese boa, e que o jurado, aquele advogado é aquele advogado que inventa aquelas maluquices lá, né? Então, poxa, tive esses tempos uma parceria com um advogado que ele queria sustentar negativa autoria quando havia 3 confissões no meio do processo, em vários momentos do processo, o réu ali em vídeo, falando, sem o menor receio, sem titubear. Então, às vezes, o advogado ele esquece que credibilidade talvez seja o ponto mais convincente do tribunal do júri. E a credibilidade nem sempre vem de argumentos. Às vezes a credibilidade vem de atitudes, vem de escolhas do tribunal. Um ponto importante, né, João e Rodrigo, que eu sempre observei. Não sei se vocês... A gente estuda bastante para tentar cada vez mais se desenvolver e falar da melhor forma possível. Mas a questão da confiabilidade do que a gente fala vem por volta de 10% do que a gente está dizendo e os outros 90% da nossa expressão corporal, como a gente fala, como a gente olha, como a gente hesita. O jurado percebe isso, né? Se você está falando, mas está hesitando, se você não está falando com convicção, o tom da sua voz entrega, a sua expressão, o jeito que você olha, o jeito que você mexe as mãos, tudo isso deixa muito claro se você efetivamente está convencido daquilo ou não, né? Tudo isso traz. Então não adianta, né? A gente tem que pensar muito. Tem coisas, eu ouço algumas coisas sendo sustentadas, não só no júri. O João faz sustentação também. Não sei se o Rodrigo, a defensoria de vocês faz. Se houve umas coisas em sustentação oral, você fala, pelo amor de Deus, como é que alguém foi falar um negócio desse? Não dá. Não dá para dizer. Não dá para dizer. É muito ruim. E as pessoas vão com a maior desenvoltura. Quer ver um negócio que eu já falei no tribunal do júri? No auge da minha emoção, eu já cheguei a falar para o jurado, minhas lágrimas não mentem. É a verdade saindo, escorrendo pelos meus olhos. Eu fico imaginando
Eu fico imaginando Muito o jurado. Eu tô até meio aqui, eu me emociono de lembrar. Muito bom, muito bom. As minhas muito lágrimas não mentem. São a verdade saindo pelos meus olhos. E assim, o jurado, quando já teve situação do jurado chorar comigo, sabe? E aí esse jurado, será que ele acredita na sua tese ou não? Esse aí, mas é impressionante. E o próprio jurado, por mais que não haja a recomendação dele expressar, você consegue observar alguma hora que você está falando se há algum tipo de concordância ou não. Você consegue observar se aquilo está ressoando ou não. Mas tudo isso vem de você, em primeiro lugar, tá convicto, né? Esse caso do Nardoni, ele me parece paradigmático, porque para mim parecia muito claro que não era possível negar a autoria. Não dava. E aí não há advogado, defensor que dê jeito. Não é o Fábio, o João, o Rodrigo, não é. A hora que você vai para uma tese ruim, não tem isso. Vai pro buraco. Quem seja. É que nem o avião embicando pro chão e caindo, pode ser o melhor piloto possível. Chega um estado que não adianta, vai morrer todo mundo, né? Acho que esse é o ponto pra gente trabalhar. Show de bola. Depois o Rodrigão aí só para dar um oi. Rodrigão, tudo bom? Grande Fábio Sorge, como vai, meu amigo? Tudo bom? Como é que você tá? Que bom te ver. Adorando aí as histórias e já ansioso pela parte 2, viu? Ah, legal. Não, vamos montar aí uma parte 2. Sobrou algumas coisas aí pra gente abordar. Eu tinha feito uma lista aqui e, poxa, pra mim é uma baita oportunidade. Vamos conversar e a gente vai trazer, espero sempre, Rodrigo e João, que acrescente aí para o pessoal que acompanha aí o portal de vocês, o Clube Criminal, Fábio, que esteja acrescentando. Fábio, tem acrescentado demais. Inclusive, eu queria fazer um pedido pessoal aqui para você nessa parte 2. De nada adianta a gente conhecer esses casos emblemáticos sem saber utilizá-los. E aqui a gente tem muito advogado criminalista, muita gente que almeja estar no júri. Eu publicamente digo que a minha maior referência no Tribunal do Júri está aqui nessa live, que é Rodrigo Stoqueiro. Eu lembro que eu sonhava estar no júri assistindo o Rodrigo Stoqueiro. Então aqui tem gente aqui que, assim como eu, sonha estar no Tribunal do Júri vendo a atuação do Stoqueiro, do Rodrigo, do Fábio. Então, assim, nessa segunda live, eu tenho certeza que vai agregar demais para mim e para todos que estão assistindo. Peraí, caso Nardoni, os casos Doc Street, Escola Base, os que você citou, como eu utilizaria? Como eu usaria fazendo as analogias? Como exemplificar esses casos? Em que tese buscar? Então, tenho certeza que vai ser extremamente agregador. Eu estou ansioso por esse segundo encontro. Ó, só para vocês verem, eu tava contando aqui, tava arrumando. São 13 livros que ele falou diferente, entre livros, séries e podcast, e eu não sei se eu anotei todos. Eu vou fazer um postzinho, alguém sugeriu, eu achei bem bacana. Vou fazer um postzinho com todos, vou marcar lá o Fábio na postagem também. Só que não vai caber todos, então eu vou deixar 3 de fora. Vou escolher aqui os 10 e vou botar o top 10, que só cabe 10 negocinho lá. Indicações de hoje. Show de bola, vamos fazer a parte 2, Fábio. Já quero te agradecer muito aí pela presença, foi muito legal. Acho que a ideia do João vai casar perfeito. A gente pode pegar como usar na prática agora os livros. E vocês compartilhem, hein, pessoal. Ajuda a gente aí, porque senão o Fábio não volta. O Fábio é assim, ele só volta se tiver compartilhamento. Não brincando, mas ajuda a compartilhar, que ajuda bastante o projeto. Rodrigo, quero só indicar o Making a Murderer, que é um caso americano que ainda está acontecendo. Não sei se vocês falaram dele aqui. Eu ia ficar na segunda parte, mas eu vou falar na segunda parte. Estava marcado aqui, eu ia falar. E Jesus amado, né, Rodrigo? Essa série é muito pesada de assistir, né? Minha nossa. Eu acompanho nas redes sociais as advogadas que trabalham no caso. E recentemente a advogada do Stephen Avery protocolou um novo pedido de novo julgamento, né, de anulação do julgamento, e aí as cenas do próximo capítulo, da 3ª temporada, estão sendo gravadas já atualmente. Show. É igual esse que eu falei, esse aqui, ó, ele chama Lost Paradise, depois que eu peguei, ou Paradise Lost, uma coisa assim. Ele tem 3 ou 4 versões, temporadas, porque é justamente isso que o Rodrigo tá falando. A série foi gravada enquanto acontecia. Então você acompanha o crescimento dos meninos, os meninos ficando mais velhos, até o desfecho final mesmo, até o último dia ali que vai dar a solução. Muito legal. Mas só que só tem, acho que se você procurar no YouTube, você acha. Porque é da HBO, não vai ter Netflix, nada assim. É mais underground aquele ali. Show, Fábio, obrigado, viu, pela contribuição aí. Vamos já marcar a parte 2. Depois eu falo pra Dani lá pegar na sua agenda aí um dia que der, pra gente poder colocar.
coletando a ideia do João também para a gente fazer. Vou deixar a palavra com você. Obrigadão pela presença. Valeu, João. Valeu, Rodrigo. O Thiagão mandou mensagem aqui. Ele deve ter explodido a internet dele mesmo, mas depois ele volta aí amanhã junto com a gente no podcast. Fábio, obrigado. Rodrigos, né? Rodrigo também está aí. João, também é o Thiago. Obrigado pela oportunidade de participar. Eu sempre fico muito, muito feliz mesmo de participar. Parabéns pelo projeto de vocês. Olha, eu fico... primeiro o João, eu não sei que horas que ele descansa, porque eu só vejo esse moço, só tá pra cima, pra baixo, tudo quanto é lado, eu não sei a hora que ele para. Parabéns. Depois que eu morrer, eu vou ter bastante tempo para descansar. Por enquanto, tem muita gente para defender. Tá certo. Parabéns. Vocês fazem, olha, um baita projeto com duas coisas fundamentais. Você tem paciência para ensinar, que é uma enorme virtude, e vocês têm ainda muito, muito conteúdo para mostrar. Eu sempre assisto todos os materiais que vocês possam, aprendo muito com vocês. Então, para mim, é uma grande, grande honra poder participar. Para a próxima, eu vou seguir o conselho do João para a gente fazer bem esse link. Olha, no que isso aqui vai aparecer? Como é que isso aqui vai entrar no seu discurso, né? Por exemplo, a gente estava falando dos Nardoni. Poxa, ali, não vai ser nem no meu discurso, vai ser na assunção da causa ou não, né? Vai ser uma lição para assumir ou não, né? Eu vou tentar vincular mais isso, né? Trazer mais isso para acrescentar. Mas, pessoal, obrigado pelo convite. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. É muito legal de acompanhar. Parabéns pela iniciativa, porque eu sei que isso toma um tempão e que vocês fazem por idealismo para ajudar os colegas. Isso é o mais legal e o mais importante. Então, pessoal, obrigado pelo convite. Um grande abraço para vocês. Nós que agradecemos, Fábio. É sempre um grande prazer te receber aqui. Como eu disse no começo, reitero agora. Fábio é esse manancial de conhecimento. Se você já não conhece e ainda não o segue, clica aqui em cima na cabeça do Rodrigo, Beca Surrada, se apaixone pelo conteúdo dele, assim como nós somos apaixonados. Quero agradecer a presença do Rodrigo Stoqueiro aqui, que, ó, digo e repito, é a minha maior referência no Tribunal do Júri, para mim sempre foi, tá? Então, assim, aprendo demais com ele. E obrigado a todos vocês que tiram um tempinho do almoço de vocês para estar aqui conosco. E quem estiver ansioso pela parte 2 desse nosso encontro com o professor Jorge aí, Beca Surrada, já tira aquele print, compartilha nas redes, marca nós 4, aqui na verdade nós 5, o Thiago, né? E a gente se encontra em breve com esse gigante que a gente tanto admira. Muito obrigado, meu amigo, por estar aqui novamente conosco. Show de bola, pessoal. Valeu, obrigadão, obrigado, Rodrigo. Obrigado, Fábio. Obrigado, João. Valeu, Thiago também que estava por aqui. E a gente fica esperando a próxima live de amanhã, meio-dia. Valeu. E só lembrando, quem é da Sala Secreta, hoje tem Sala Secreta, começando às 7 horas, horário de Brasília. E o João já falou que vai estar, ó. Então, fechou. Valeu, pessoal. Até mais. O livro que o senhor falou é Making a Murder. Só para... Criando um assassino. Making a Murder. Valeu. Até a próxima.